Que a paz de Cristo esteja contigo. Esse é o nosso segundo episódio da nossa série As Parábolas de Jesus, com agora a gente contando para você a parábola do bom samaritano. Eu sou o Hugo. Eu sou a Lili. E hoje, quem são os samaritanos, amor? Samaritanos é o povo que vem da Samaria. Eles tinham uma rixinha ali com o povo judeu, porque era um povo que era mestiço, né? Tinha muitas pessoas ali que eram mestiço. E a grande maioria dos samaritanos, eles não acreditavam em todos os livros do que os judeus acreditavam, né? E eles só acreditavam nos Pentateucos. Por isso que tinha essa grande rivalidade ali. Até mostrando para você que está assistindo a gente aí, a região da Samaria está ali um pouco acima, né? Está acima da Judéia, abaixo da Galileia, né? Você está vendo aí a Galileia, tem Decápolis aqui um pouquinho para a direita, tá? Então o Rio Jordão está ali, tá? Cruzando tudo. E tem Jerusalém aqui um pouco mais embaixo e Jericó, como você pode ver aí que a gente está falando. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler, tá, a parábola aqui agora e a gente comenta um pouquinho o que a gente aprende sobre esse ensinamento do nosso mestre. Seguindo aqui então a parábola do bom samaritano, a gente encontra isso aqui no livro de Lucas, capítulo 10, tá, dos versículos 25 a 37, como eu grifei aí para você. Então, a parábola do bom samaritano diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Lindíssimo, né, amor? É muito lindo e aí tem muito ensinamento, né? Jesus, ele é muito claro em todas as suas parábolas. As parábolas são uma forma de exemplificar como deve ser a nossa postura, nos trazer a forma que podemos nos espelhar em Jesus. Quando Jesus ele fala de misericórdia, ele fala por completo. Ele não fala pra gente restringir um povo por a gente gostar ou não. O próximo não tem que ser somente o nosso familiar, os nossos amigos, que assim se torna fácil a caminhada. É muito mais legal a gente ajudar quem a gente gosta. Mas Jesus nos ensina a gente fazer diferente. Ajudar quem está próximo, mas ajudar também quem a gente não conhece. Porque é exatamente isso que Jesus nos ensina. E Jesus nos coloca em prova, no final ali, né? Quem é o nosso próximo, né? Então, diariamente, a gente participa de várias
opções do nosso dia que a gente pode ser misericordioso com alguém. E não é só as pessoas do nosso trabalho também. Às vezes é alguém que a gente não conhece. Não também é só os moradores de rua também. São todas as pessoas mesmo, e até quem a gente não gosta. É engraçado que Jesus às vezes é o próprio exemplo, né? Porque ele veio de uma cidade que todos rejeitavam, de certa forma, de que nada podia vir de bom, né? De Nazaré. Alguma coisa vem de bom de Nazaré e simplesmente veio a maior de todas as coisas, né? Veio de Nazaré, ele que nasceu no pior berço possível. Então eu acho que ele é o exemplo em cada detalhe da vida, né? Ele é o próprio exemplo de quem é o próximo, né? Porque as pessoas rejeitavam quem era, né? Quem tinha tais características ou tinha nascido, muitas vezes assim, ele veio para andar com, né? Cuidar daquelas pessoas que estavam mais separadas. Então ele é o próprio exemplo, isso é interessante. E ele é o próprio amor que quebra as barreiras, né? As barreiras culturais, barreiras, qualquer tipo de barreira. É por isso que ele nos ensina a amar. E ele nos mostra mesmo a diferença que é entre a compaixão e a pena, né? A compaixão é quando você vai lá e faz alguma coisa. A pena, você simplesmente sente pena e paralisa e não faz nada. Parece um sentimento próximo, né? Parece. Mas o que muda então é o movimento. O movimento. A gente precisa se movimentar. E essa parábola nos aponta 3 cenas, né? A primeira cena é a cena do homem que foi ferido ali, né? E abandonado, foi salteado, deixaram quase nu ali. E nos remete a... Muitas vezes a gente se encontra também com esse homem que foi salteado ali. E trazendo para os dias de hoje, às vezes a gente pode, né, estar nesse momento assim difícil, onde às vezes a gente, sei lá, se foi roubado por alguma coisa e precisa de ajuda, né? E tem a outra cena também, onde o sacerdote e o levita ali, que são pessoas ali que entendiam, né? Entendiam, da Bíblia, né? Das leis, e não agiram com misericórdia e amor. E muitas vezes falar é fácil, né? Nossa. Porque eles falavam isso constantemente, né? E só que muitas vezes a gente não vive. E Deus, Jesus, nos traz sempre, diariamente, para a gente refletir nas nossas atitudes mesmo. Que não é só a gente falar, igual a gente está falando aqui. Mas a partir da gente acabar esse vídeo, da gente, né, ser sempre colocar em prática, né? Em movimento, igual você falou, né? Exatamente. Legal. E a outra cena é a do samaritano, que foi compassivo. Que era aquela improvável, aquela pessoa improvável, né? Que não tinham tanto conhecimento igual os levitas, os samaritanos, só acreditavam no Pentateuco ali. Então, agiu com maior amor. Olha só. Não adianta a gente ler toda a Bíblia, saber toda a Bíblia e não praticar. Jesus nos convida a ser praticantes do amor. Deus, em Jesus, né, sua essência, ele se tornou servo. Ele tinha a glória plena do céu. Nossa. Mas veio aqui para servir. E ele nos mostra que a lei celestial, a lei do reino do céu, ela é diferente da nossa. Às vezes a gente gosta de, sei lá, de um status, de uma fama. Claro. Infelizmente, de sermos seres humanos, a gente já está no pecado, já nascemos no pecado. Então, Jesus nos ensina a amar, né? Então, ele nos traz essa parábola para que a gente sempre pratique o amor. Independente ele com quem seja, né? Independente da... Exato, independente. E ele no final da última frase, ele pergunta: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo aí do seu lado aí, né? Você que está aí nos ouvindo, quem é o seu próximo? O próximo são as pessoas que a gente passa e muitas vezes também a gente nem percebe. A gente nem olha.
é muito engraçado que com essa correria, né, da vida de todo mundo tem uma vida muito agitada. São as distrações que nos afastam mesmo do propósito maior, de amar, de servir. Se Jesus nos serviu, nos veio até aqui mostrar qual é o caminho, que é o amor, que é servir, quebrar todas as barreiras culturais, religiosas, independente quais são as barreiras. A gente precisa quebrar essa barreira, e a gente só quebra com o amor, que é a compaixão. E a gente só vive a compaixão agindo. Perfeito. Porque só falar é muito fácil. Vira pena, né? Exato. E Legal. vira só pena. Muito Então bom. Jesus, ele nos convida a procurarmos o nosso próximo. E se a gente não encontrar, pra gente pedir para Jesus, Jesus, me mostre quem são os seus, quem é o meu próximo, quem eu preciso ajudar. Me mostre, e eu tenho certeza que Jesus vai mostrar. Porque nesse mundo tem tantas pessoas como esse rapaz que foi assaltado nessa parábola. Tem muitas pessoas. E muitas vezes a gente pode se encontrar também nessa situação e vamos precisar de ajuda. Com certeza. E a vida é assim. Às vezes a gente está ajudando alguém. Amanhã pode ser a gente que precisa de uma ajuda. E essa é a lei universal mesmo, né? Que a gente, pra gente ser sempre gentil, a gentileza sempre gera a gentileza. Jesus, ele é pleno em todas as parábolas. Esse é só mais um dos ensinamentos incríveis de Jesus. E se você também, assim como a gente, né, acredita que momentos difíceis vêm ao mundo, tá? Vem junto com a gente para a Academia de Herói, que é a nossa comunidade cristã de sobrevivencialismo, sobre 3 pilares, tá? É sobrevivencialismo, a Bíblia e família, onde a gente vai criar prática ali, dar prática para você e um grupo de pessoas que vai formar a sua rede de apoio, tá? Para que você possa se proteger aí para os momentos difíceis que virão. Faz toda a diferença, tá? Então entrem no link aí para você entrar nesse grupo de recrutas, e lá dentro a gente vai fazer essa reunião que a gente chama de acampamento, uma vez por semana só. A gente faz essa reunião para juntar as pessoas ali, criar uma rede. Eu faço, né, ali uma dinâmica para a gente se conhecer, para a gente trocar ideia, sair ali, né, com alguns amigos já, tá? E a gente vai ficar passando desafios para vocês, que vocês vão formar um clã, né? Vou passar um desafio ali para vocês poderem passar num teste, e você vai usar o seu talento que Deus te deu, tá? A gente tem várias funções aqui dentro da academia para você escolher qual delas mais se encaixa com você, beleza? A gente tem ali o líder, o anjo, né? A gente tem o sacerdote que entende da Bíblia, o socorrista que entende de primeiros socorros, o vigia que entende das notícias, tem o servo que é o mais lindo de todos, que está ali para servir a cada um. Exato. Né? E se você não sabe quem é o seu próximo, venha fazer Você vai parte disso descobrir. para ajudar alguém. E colocar os ensinamentos do nosso mestre, tá? Em prática. É isso que a gente quer aqui, tá? A gente vai passar desafios para vocês em grupo, ali, pequenas coisas, com poucos minutos da sua semana você vai evoluir muito, tá? Em 3 pilares, tá? Unidade, sobrevivência. Unidade é família, né? Que é o seu próximo. Quem é seu próximo é o que a gente está falando, tá? E principalmente na palavra, que é isso que importa, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Vamos para mais um programa. Segue aí a série que estamos fazendo sobre a Bíblia e agora falando sobre as parábolas de Jesus. Vamos só finalizar com a oração. Ótimo. Gostei da ideia. Vamos finalizar com a oração, por favor. Para finalizarmos, vamos orar. Paizinho de amor, muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós rendemos graças a Ti porque o Senhor nos ama de tal forma que a gente nem consegue imaginar. O Senhor nos amou, nos servindo, nos amando, quebrando todas as barreiras. E o Senhor nos ensina diariamente, nos deixou uma palavra linda de amor, de misericórdia. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas misericordiosas com as outras pessoas. Nos ajude, Senhor, a alcançarmos outras pessoas que estão sedentas da Tua palavra, do Teu amor. Nos ajude, Senhor, nos mostre, Senhor, os Teus filhos que estão abandonados,
que estão escravizados pelo pecado, Senhor. Nos ajude a ajudarmos a essas pessoas, para que quando o Senhor voltar, o seu rebanho esteja repleto. O Senhor está tão próximo em voltar. Nos ajude, Senhor, a levarmos a tua mensagem, mas não só falar, mas agir, amar de verdade como o Senhor nos ama. Nos dê uma semana maravilhosa na tua presença. Abra nossas mentes cada dia mais para o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amor. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos.